ondas da FM Cultura 87.9. Você está no programa Revista em Foco com o seu comunicador Erdito Freire. Estamos entrevistando o vereador de Fortaleza e também professor de Direito Ambiental, João Alfredo. João Alfredo, olhar para João Alfredo hoje é lembrar de meio ambiente. É uma bandeira, é uma marca. Eu acho que ficou rotulado, né? As lutas, mas de todas as lutas eu acho que o meio ambiente foi o que marcou realmente o vereador João Alfredo. João Alfredo, nós temos em várias capitais do Brasil, inclusive Fortaleza, principalmente em nossas vias, a falta de fruteiras. As árvores frutíferas, numa população carente como é o nosso estado do Ceará e na nossa capital, o que você tem a dizer a respeito da falta de árvores frutíferas nos canteiros da cidade de Fortaleza? Bom, você toca uma coisa, eu queria começar, antes de chegar nas fruteiras, e aí até colocar o exemplo de Belém do Pará, tocar no fato de que nós não temos na cidade de Fortaleza, pelo menos nos últimos tempos, nenhuma campanha, nenhuma política pública que incentive a arborização como um todo, tá? Então, por exemplo, eu dou um exemplo de que em algumas cidades do nosso país, em algumas capitais principalmente, né, as prefeituras criam o chamado IPTU verde. O que é o IPTU verde? Quanto mais área verde você tiver no seu imóvel, na sua casa, no seu quintal, no seu condomínio, menos você paga IPTU, né? Então você tem um abatimento do IPTU em função da questão da arborização, tá? Isso é muito importante em vários aspectos, tanto no aspecto mais geral, mais global, né? Não sei se você acompanhou nos últimos tempos, saiu a notícia agora nos últimos 2 dias, que a concentração de gás carbônico na atmosfera é a maior nos últimos 3 milhões de anos. Não é brincadeira. 400 partes por milhão de CO2. No início da Revolução Industrial era 280. Nós estamos em 400. O planeta experimentou isso, eu vi a matéria, há 3 milhões e meio de anos atrás, não é? Quando a Terra era muito mais quente que ela hoje. Ou seja, nós estamos caminhando para uma situação mais grave com relação ao chamado aquecimento global. Isso é fato. E a melhor forma de você combater o aquecimento global, aliás, tem várias formas. Claro, que a primeira é você diminuir as chamadas energias fósseis, o petróleo, o carvão, está entendendo? Que são altamente poluentes, não é? e que causam isso aí. Mas a outra forma é você fazer a chamada captura ou sequestro de carbono. O que é isso? Uma planta, quando ela nasce, ou quando ela se desenvolve, ou quando ela vive, ela captura o gás carbono e ela solta o oxigênio. É a fotossíntese. Todo mundo, quando estudou na biologia, aprendeu na ciência isso, né? Quer dizer, as plantas, elas respiram gás carbônico e soltam oxigênio, e nós fazemos o contrário, né? Nesse processo, ela fixa o carbono nos seus caules, né? Então, a arborização tem um papel importante. Segundo, o clima. Uma cidade arborizada é uma cidade menos quente. Fortaleza tem ilhas de calor, e Fortaleza tem ilhas também de muito bem-estar. Então, por exemplo, quando você está numa área muito arborizada, há uma diferença de temperatura muito grande para uma área que é só cimento. Eu percebo assim, o Fórum Clóvis Bevilacqua do lado do sol, meio-dia. É um horror, tá entendendo? Mas se você se deslocar um pouquinho e for para as trilhas do Parque do Cocó, você tem uma temperatura extremamente mais agradável, alguns graus menores. E bem próximos. E bem próximos. Então, isso é importante. Então, você não tem nenhum incentivo para a arborização. Pelo contrário, na gestão passada, nós tivemos a destruição daquele bosque onde era a sede do Tasso Gereissati, na Vigília do Santos Dumont, né? E nós tivemos a destruição do bosque aqui na Parangaba, né? Onde está sendo feito
o shopping Parangaba. Ali você tinha árvores centenárias. Eu estive lá com moradores lá da Parangaba vendo isso. Aí você fala a questão dos fruteiros. Então, eu penso que uma campanha de arborização, ela pode, no meu entendimento, trabalhar em duas vertentes. Uma vertente são as espécies nativas da nossa região, entendeu? Né? Do semiárido nordestino, entendeu? Então elas são importantes porque a gente está preservando uma espécie que existe na nossa caatinga, na nossa mata de tabuleiro, né? Que podem ser bem aproveitadas aqui e que são adaptadas completamente ao nosso clima. Tá? A outra forma é você adotar plantas exóticas, mas que também se deram bem, né? As pessoas pensam que o coqueiro é brasileiro. O coqueiro não é brasileiro, é africano, mas se adaptou muito bem no Brasil. A mangueira não é brasileira, é indiana, mas se adaptou muito bem no Brasil. Né? Então, você às vezes tem plantas exóticas, outras já são mais polêmicas. Por exemplo, o ninho. O ninho tem muito em Fortaleza, mas o ninho ele é um repelente. Então, aonde tem ninho, não tem pássaros, não tem aves. Então é um problema grave, porque ele solta uma espécie de inseticida natural. Combate os mosquitos também, mas acaba também afastando os pássaros, né, que a nossa cidade ainda tem muitos pássaros, basta a gente ver nessas áreas mais arborizadas. E aí eu falaria do caso de Belém do Pará. Né? Eu sou apaixonado por Belém do Pará. Muitas mangueiras. Na rua, nas ruas, entendeu? Nas ruas, as mangueiras imensas, tá entendendo? A cidade é uma cidade quente, porque como Belém, como Fortaleza, está na mesma faixa do Equador. Claro que lá é muito mais úmido, porque lá está dentro da floresta amazônica. Mas as mangueiras, elas diminuem muito o calor, né, como você falou. Elas podem servir de alimentação para a população, porque a mangueira ela é frondosa. Né? Fortaleza tem muito isso. Fortaleza também sofre muito com o desmatamento. O nosso cajueiro, né? Que é uma planta da nossa região, perfeitamente adaptada aqui ao nosso litoral, tá certo? Quer dizer, eu acho que você pode trabalhar nos dois sentidos, tanto em plantas ornamentais que sejam nativas, tá certo? Que sejam características da nossa região, endêmicas, como se chama, mas também com algumas que, mesmo sendo exóticas, mesmo não sendo nativas da nossa região, elas se adaptaram tão bem que fazem até parte da nossa cultura. Mas o que eu posso dizer, objetivamente, é que não há uma política voltada para isso. A gente tem brigado muito por isso, de preservar o que nos resta. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a cidade de Fortaleza. Não sei se você sabe, nós estamos numa região semiárido, né? Aqui a mata do litoral, nessa transição do litoral para o sertão, é chamada mata de tabuleiro. Tá? Aqui no PC, né, na Universidade Federal do Ceará, nós temos ao redor do açude uma vegetação ainda nativa. E a gente tem a luta lá por essa proteção. Mas nós temos ali, pelo lado da cidade dos funcionários, é uma vegetação de cerrado, que é uma descoberta. Né? Aí, como é que chegou? Né? Porque o cerrado mais próximo nosso está aqui no Piauí, né? No sul do Piauí, ali no oeste da Bahia, Goiás, aqui é o cerrado, né? Mas certamente pássaros, insetos, durante anos e anos foram trazendo essas sementes, e ali, vizinho aos Correios, na cidade dos funcionários, nós temos o que se chama de um enclave do cerrado, uma vegetação próxima que tem, né? Então, quer dizer, você poderia ter na nossa cidade... É uma diversidade muito grande. Exatamente. Olha que diversidade. Você falou diversidade, por exemplo, o pessoal do Movimento Pro Agro, que fez um estudo lá nas dunas do Cocó, descobriu, nessa pequena área de 15 hectares, quase 200 espécies diferentes de vegetais e árvores. 180 e tantas. Negócio impressionante isso. Então, essa cidade, tá certo? Ela poderia dar mais valor a isso e transformar esses espaços em espaços de lazer, não é? de contemplação, de estudos. Né? As universidades, por exemplo, eu fico impressionado com isso. Às vezes eu vou assim, eu sou professor lá na Faculdade 7 de Setembro. Eu digo assim, quem já foi no Passeio Povo? 20% da turma foi no Passeio Povo.
Eu digo, olha, o passeio público na cidade de Fortaleza, você estava falando do baobá, lá tem um baobá que foi plantado lá pelo senador Pompeu. O passeio público, ele é onde a história, a natureza e a cultura de Fortaleza se encontram. Por quê? Porque ali é o Campo da Pólvora, atrás do forte, onde surgiu a cidade, o Forte Schonenberg, holandês, depois Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, tá certo? Terminando aqui. Nós tivemos o Campo da Pólvora, lá foi de fato, foi a Praça dos Mártires, porque os confederados do Equador foram mortos lá, e lá foi o passeio público do século passado. Ninguém conhece. Aí eu pergunto, só para concluir, quem já fez o passeio de barco lá na Barra do Ceará? O traslado, né? Não é o traslado, é o passeio por dentro do manguezal, que você pega ali no Albertos, ali embaixo da ponte. Tem um passeio também que você pode fazer entrando o rio adentro, tá entendendo? O Rio Ceará. O Rio Ceará. E ali tem um manguezal belíssimo, tá entendendo? Um local assim de uma natureza muito rica. Então às vezes as pessoas vão para fora, vão para a Europa, vão para o Rio, vão não sei o que, visitar e não conhecem as riquezas naturais, culturais da nossa cidade. Então, mas também falta incentivo do poder público para isso. Isso aí também é fato. Com certeza. E fica aqui um puxão de orelhas aí para a nova gestão. Não vamos puxar a orelha, nós vamos indicar, nós vamos pedir que o novo prefeito possa aumentar a capacidade de investimento no horto florestal. Claro. Porque o horto florestal, eu tenho certeza que se tiver uma campanha, que não seja uma campanha imediatista, mas que seja uma campanha que ela possa ser sequenciada, tipo plantação de árvores na cidade, o horto florestal de Fortaleza, o horto Falconete Fialho, que fica aqui no Passaré, não tem a capacidade de colocar à disposição as mudas. Então, que seja investido, que seja triplicado o número de mudas que Fortaleza possa ceder aos seus moradores. Estamos encerrando mais um bloco de entrevistas com o vereador João Alfredo. Voltamos já. Eu vou pagar a luz do carro ali, viu? Eu vou pagar.